Oi! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões que mais tocam o coração, uma das mais profundas da nossa fé. Será que vamos mesmo reconhecer as pessoas que amamos lá na eternidade? Essa é uma pergunta que mexe com todo mundo que já amou alguém, né? A ideia de poder reencontrar quem partiu é uma das nossas maiores esperanças. Mas, será que a gente vai ser a mesma pessoa? E as outras pessoas vão nos reconhecer? Vamos dar uma olhada no que as Escrituras têm a nos dizer sobre isso. Olha, é bom a gente alinhar uma coisa desde o começo. Não existe um único versículo que diz, assim com todas as letras, sim, vocês vão se reconhecer. Mas quando a gente começa a conectar diferentes passagens, diferentes histórias, a Bíblia pinta um quadro e ele é muito claro e cheio de esperança. É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? E hoje a gente vai juntar essas peças. Então, vamos lá. A primeira parte da nossa conversa é justamente essa: as evidências nas Escrituras. Vamos analisar algumas histórias que dão pistas incríveis de que a nossa identidade continua, sim, depois da morte. E a primeira grande pista vem de uma história contada pelo próprio Jesus, a famosa parábola do rico e Lázaro. Essa narrativa é quase como uma janelinha que se abre, nos dando um vislumbre de como a identidade continua na vida após a morte. Agora, o ponto mais interessante dessa história é o que acontece depois que os dois morrem. O homem rico, mesmo lá no meio do sofrimento, ele olha e reconhece Abraão. E mais, ele sabe perfeitamente quem é Lázaro, aquele mendigo que ficava no seu portão. Isso é um sinal muito forte de que a memória e a capacidade de reconhecer os outros não são simplesmente apagadas. A identidade continua. Mas não para por aí não. Tem outra evidência que talvez seja ainda mais direta. Aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Aquele evento foi como uma prévia, um pequeno spoiler da realidade do céu aqui na Terra. Pensa só nessa sequência de fatos. Que coisa incrível! Séculos, centenas de anos depois de terem morrido, Moisés e Elias aparecem ali ao lado de Jesus. Eles não são espíritos sem nome, uns vultos. Não, eles são eles mesmos. E o mais impressionante, Pedro bate o olho e os reconhece. Isso reforça demais a ideia de que a nossa identidade única é preservada. Mas a prova definitiva, sabe? O nosso grande modelo de como será a vida eterna é o próprio Jesus depois de ressuscitar. O que aconteceu com ele é, na verdade, a promessa do que vai acontecer com a gente. Vamos pensar nisso um pouco. Depois da ressurreição, Jesus tinha um corpo diferente, um corpo glorificado. E mesmo assim, Maria Madalena, Tomé, os discípulos no caminho de Emaús, todos o reconheceram. Ele ainda era Jesus. Ele ainda tinha as marcas nas mãos. Se o nosso principal modelo foi reconhecido, isso nos dá uma segurança enorme de que nós também seremos. Bom, tudo isso levanta outra questão, né? A Bíblia não fala que a gente vai ser exatamente igual. Ela fala que seremos transformados. Então a pergunta é, como é que a gente vai ser diferente, mas ao mesmo tempo continuar sendo a gente? A chave para entender isso é separar o que muda do que permanece. O que vai embora são as coisas que nos limitam aqui na Terra, a dor, a doença, o pecado. Mas o que fica é a nossa essência, quem a gente é, a nossa história e os nossos relacionamentos. Só que tudo isso purificado, redimido, aperfeiçoado. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem essa transformação. Nossa identidade, que aqui na Terra está sempre em construção, lá será plena. Nossos relacionamentos, que aqui são baseados em tantas coisas, lá serão baseados num amor divino perfeito. E a nossa memória, redimida. O nosso reconhecimento não vai ser só físico, vai ser pela essência da pessoa. Aí sempre surge aquela pergunta: tá, mas e as memórias ruins? As dores, os traumas, as perdas? É aí que entra uma das promessas mais bonitas de toda a Bíblia. O próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso não significa esquecimento, amnésia, significa cura. Então, o conceito-chave é este aqui. Teremos memória, mas sem a dor. A nossa história, as lições que a gente aprendeu, as pessoas que fizeram parte da nossa vida, tudo isso continua fazendo parte de quem a gente é. O que vai ser tirado é o peso, a angústia, a culpa, a tristeza. É redenção, não é esquecimento. E essa passagem de Coríntios é fantástica. Ela diz que hoje a gente vê as coisas como num reflexo, num espelho embaçado. O nosso conhecimento é limitado. Mas, lá na eternidade, veremos face a face. Conheceremos plenamente. O que isso quer dizer? Que a nossa capacidade de reconhecer e de sermos reconhecidos vai ser, na verdade, infinitamente maior do que é hoje. Com isso, a gente chega na nossa última parte, que amarra todas essas ideias de um jeito muito bonito. É a promessa da comunhão.
A certeza final de que a eternidade é, acima de tudo, sobre reencontro e relacionamento. Pensa um pouco nessa imagem poderosa que Jesus deixou pra gente. Lá na última ceia, ele não se despede para sempre. Ele promete um grande banquete no futuro. Uma celebração, uma festa no reino de Deus, junto com os seus amigos. E a lógica aqui é muito simples e bonita. Um banquete é um evento social. Envolve estar junto, conversar, rir, contar histórias. Ninguém faz um banquete com um monte de estranhos que não se reconhecem. A própria promessa de um banquete no céu já implica por si só que haverá reconhecimento e a alegria de estarmos juntos. Então, para a gente resumir os pontos principais, a visão cristã da eternidade não é sobre a gente se dissolver em alguma energia cósmica. Não. É uma comunhão real, vibrante, de pessoas reais e reconhecíveis com um Deus real. Cada um continua sendo si mesmo. As pessoas que amamos continuam sendo elas mesmas, só que todos nós na nossa melhor versão, na nossa versão perfeita e livre de toda dúvida. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a eternidade é sobre um reencontro garantido, uma comunhão de identidades aperfeiçoadas, de que forma essa esperança transforma o jeito que a gente vive e ama hoje? Como isso muda o valor que a gente dá para os nossos relacionamentos agora? É algo bem profundo para se pensar. Obrigado por acompanhar essa reflexão.